Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária aqui na sede no município de Casimiro de Abreu. Antes de mais nada, quero pedir perdão pelo atraso. Tivemos um problema técnico. Gostaria de convidar o vereador Quinha para assumir a primeira secretaria, na ausência do vereador Juninho Piquira, o vereador Eliezer Crispim, para ocupar a segunda secretaria, na ausência do vereador Bitó. Gostaria de convidar o vereador Quinha, como primeiro secretário, fazer a chamada dos vereadores presentes. Vereador João, vereador presidente Odino, vereador Eliezer, vereador Quinha presente. Dando o número legal, declaramos aberta a sessão. Convidamos a todos a ficarem de pé para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Assim disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Amém. Não tendo quórum, não tendo expediente do dia, nós também não iremos ter a leitura da ata da sessão anterior, devido ao número de vereadores presentes. Não temos quórum para votação. Também não teremos pequeno expediente, porque não temos expediente do dia. Daremos início ao grande expediente. Algum vereador inscrito no grande expediente? Vereador Quinha. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência que nos assiste, aqui presente, saudar aqui o nosso companheiro Beto de Cedeni, meu amigo particular, saúdo a todos, agradeço pela presença. Saudar aqui o ex-vereador, presidente desta casa, Luciano Nogueira, está aqui presente, que tanto tem feito pela população. Assistente que nos assiste pela internet. Senhor presidente, senhores vereadores de assistência, eu costumo dizer que eu faço política com responsabilidade. Política eu levo a sério. Eu acho que a política não deve ser de brincadeira, não deve ser com perseguição, não deve ser com maldade, com mentiras. E a mentira, ela tem perna curta. Tem um jornal circulando, tal de Viu, que o diretor deva ser o prefeito, porque ninguém vai bancar um jornal desse. Está rodando aí, porque até mesmo eu digo que deve ser o prefeito. Não vou afirmar, mas deva ser, porque quem está distribuindo são pessoas ligadas, tem até carro comissionado na prefeitura, que eu cito o nome, se quiser. Nós já pegamos e tiramos foto dele distribuindo, lá em Barra de São João. E essas pessoas são leigas, não conhecem de lei. Aí tudo que o prefeito passa para eles e falam, para ele virou lei. E por cargas d'água, Deus é tão bom, que a mentira. Aí eu pergunto, o jornal, qual que tem credibilidade? O Globo, que é o maior jornal do país, ou esse Viu? Aí por cargas d'água, vem no domingo, que eu compro o jornal O Globo o dia, todo dia, e no domingo eu compro os 3 jornais. Vem assim, escrito: o país vai às ruas, às urnas, com milhares de candidaturas indeferidas, com recurso. Toda questão política, ou seja lá, qualquer condenação, ela tem que ser transitada e julgada em última instância, que aí você está condenado mesmo. Aí vem aqui, dentro aqui diz, está aqui. Aí diz assim, a incerteza, uma eleição sob júdice. Com a campanha mais curta, o país irá às urnas com milhares de candidaturas
pendurada na Justiça Eleitoral. Aí está aqui. Aí eles ficam dizendo que os votos não vão ser válidos, que vai acontecer o que aconteceu com o Zé Alexandre. Mentira, não tem nada a ver. E os votos de Zé apareceu. Tanto é que Antônio ganhou com a diferença de 500 e poucos votos. Como é que vocês iam saber? Como que iam saber, então? Se os votos não foram válidos, como que ia saber que ganhou com essa diferença? Então não dá para entender. Aí está aqui, ó. Está aqui no jornal o Globo, hein? Aqui, ó. Além de julgar os processos dos candidatos que foram barrados, o TRE e o TSE precisam se debruçar sobre os recursos de postulantes que, embora tenha sido aprovado pelos juízes eleitorais de primeira instância, tiveram a candidatura contestada. Eles também estão sob júdice. Quem está nessa situação, no entanto, não aparece com a votação zerada. Não aparece com a votação zerada. Está aqui. Qual jornal que é verdadeiro? É o Globo ou é o Viu, esse tal de Viu, que eu nem sei de onde que é isso? Então, as pessoas ficam jogando, não adianta. Quanto mais eles mexem, pegam mentira, mais a campanha cresce. A demonstração, eu quero agradecer à população de Casimiro de Abreu pelo grande comício que foi feito na semana passada, de 30 anos de vida pública, que eu sempre participei. Eu não vi uma festa tão importante, tão bonita, que é difícil colocar aquela multidão ali para ouvir, mesmo com a política tão desgastada. Eu acho que tem que haver respeito pelas pessoas. Deixa a população decidir. Deixa a população decidir. E eu pergunto, quem fala? Isso é o ouvinte que fala, que vai zerar. Eu faço esse apelo, então, usar as palavras muito bem colocadas da doutora Hélida, esposa do candidato a prefeito Paulo Dames. Se o ouvinte tem dúvida, vai lá e aperta o 40, que vai aparecer, e confirma que vai aparecer, Paulo Dames. A questão é essa, eles que estão falando, vai lá. Nós temos que fazer política com honestidade, com sinceridade, e não com mentira. Mentira tem perna curta. Eu discordo dessa questão, eu jamais vou usar isso. E pior, que vocês não vê pessoas esclarecidas fazendo isso, não. São pessoas que não conhecem um palmo na frente de lei, de legislação, não entendem nada. Não cabe recurso, todo mundo sabe que cabe recurso. Se cabe recurso, tem que respeitar. Então, senhor presidente, fica aqui, quero deixar registrado aqui a minha indignação com essas mentiras, que isso não existe, a população fique tranquila. E quero dizer mais, Deus já sabe quem vai ganhar as eleições. Papai do céu já sabe. Agradecer aqui também a presença do candidato a vereador Mr. M, Marquinho, está aqui presente conosco, parabéns, Marquinho. Então, senhor presidente, senhor vereador, quero deixar aqui meu contestamento, não faço política dessa forma, não faço. Aí sim, se houver a decisão final, está aqui. E não tem só esse caso, não. Tem diversos casos. E está dizendo aqui. Não sou eu que estou falando. Você acha que o jornal o Globo é mentiroso? Você acha que a justiça está mentindo? Senão o próprio TRE dava sentença lá e dizia: já está fora do pleito, não pode participar. Vê se eles falaram isso. Cabe recurso. Então, senhor presidente, senhor vereador, fica aqui a minha contestação e muito obrigado e desculpa aqui. Grande expediente. Mais algum vereador inscrito no grande expediente? Vereador Eliezer Crispim. Senhor presidente, público aqui presente, público que nos assiste em casa, queria aproveitar o gancho da fala do
vereador Quinha, parece que pensou comigo, vereador Quinha. Os dois temas que eu queria falar justamente são relacionados a material jornalístico. Vossa Excelência fala de um suposto jornal, que eu também não sei de onde veio, mas esqueceu de falar do jornal Boa Semente, que nós conhecemos, né? Que na semana passada, inclusive eu liguei para o diretor, publicou uma matéria inverídica, uma matéria tendenciosa, né? Dizendo que a situação dos candidatos aqui no município de Casimiro de Abreu são iguais. Não são, não. Chamei a jornalista para conversar, inclusive na cordialidade, explicando para ela o entendimento. Segundo palavras dela, ela foi levada ao erro porque quem passou a informação não passou corretamente. Nós temos 6 candidatos no município de Casimiro de Abreu. 2 deles estão indeferidos. O candidato do PSB e o candidato do PR. Não há que dizer outra verdade. Os outros estão deferidos e o candidato do PSC está deferido com recurso. Essa é a verdade. Como Vossa Excelência falou, devia falar também do jornal Boa Semente, porque publicou em verdade, segundo ele, vai revisar a matéria para colocar a informação corretamente. Mas eu queria, vereador Quinha, aproveitar, já que Vossa Excelência falou da matéria do Globo, eu também ia falar. O Globo, de fato, certamente é o veículo de comunicação mais lido no país inteiro. E, de certa forma, tem os melhores jornalistas, a melhor equipe técnica. E não foi isso só que o Globo falou. Vossa Excelência falou um pedaço do que o Globo falou, né? Vamos começar com a matéria de capa. Vou ler o que está aqui, ó. O tema é: o primeiro turno das eleições municipais no próximo domingo terá a participação de milhares de candidatos cujos registros foram negados ou cancelados pela Justiça Eleitoral. Ou seja, quem foi negado, quem foi indeferido, mesmo com recurso, estão nessa condição, mas segue na disputa apoiado em recursos ainda não analisados até o momento. São mais de 13 mil postulantes a prefeito, vice-prefeito e vereador que estão nessa situação. Eles até poderão receber votos para vencer, mas não é certo que exercerão seus mandatos para os quais foram eleitos. E digo mais, o Globo fala aqui, em todos os casos, candidatos cancelados ou indeferidos, os candidatos foram rejeitados por alguma irregularidade, que em tese os impediria de concorrer. Juízes eleitorais de primeira instância invalidaram os registros de candidatura, mas eles aguardam seus recursos que sejam julgados nos tribunais regionais eleitorais, TRE e Tribunal Superior Eleitoral. O candidato do PSB, que Vossa Excelência é o vice, com todo respeito, foi indeferido no Rio por 6 votos a 0 de 6 desembargadores e vai recorrer no TSE. Então, a mesma matéria diz o seguinte: sem uma decisão definitiva, todos aparecerão com votação zerada no sistema na noite do dia 2 de outubro. Isso está escrito no Globo, o veículo de maior credibilidade, né, no país. Então, não é verdade o que Vossa Excelência está falando. Vai aparecer zerado sim, salvo se até a eleição, se até o domingo, o TSE der qualquer decisão diferente do registro, que não seja que o candidato do PSB e do PR passem da condição de indeferidos para deferidos. Ambos estão aptos a concorrer? Sim, estão aptos a concorrer, porque a Justiça Eleitoral, né, como eu falei na última sessão, acaba tumultuando todo o processo. É o único sistema onde a gente joga a partida, termina a partida, e só depois de algum tempo nós vamos saber o que valeu. Mas a verdade é, os votos recebidos, se o candidato do PSB e o candidato do PR até o domingo não tiver decidido, vai aparecer zerado. E a matéria ainda, que é longa, que eu recomendo a leitura atenta de quem nos assiste, fala de inúmeras outras questões, inclusive, caso esse candidato venha a vencer a eleição, né, os votos vão aparecer zerados e serão contabilizados em separado, não tomará posse, porque vai seguir outro rito segundo a legislação. Então,
vamos falar sim a verdade. Hoje, a condição dos dois candidatos, a votação vai aparecer zerada. E se a Justiça mantiver a decisão do TRE no Rio, os votos serão nulos. Isso aí não é mentira. Eu acho que isso é a pura verdade. Agora, cabe a decisão ao eleitorado brasileiro dessas 13 mil e poucas candidaturas. No estado do Rio, são 52 candidaturas nessa condição. Casimiro de Abreu tem 2 delas para prefeito, tem uma delas para vereador, que é o ex-vereador e ex-vice-prefeito José Alexandre, que também está na condição de indeferido, que também está com recurso no TRE. Então, esse é o entendimento. Eu sei que a paixão de ambos os lados, de todos os lados, divulga inúmeras questões. Agora, não adianta dizer para a população que não corre esse risco. Corre o risco, sim. Em 2008 isso aconteceu, o candidato Zé Alexandre perdeu nas urnas, mas todos os 9 mil e poucos votos dele foram zerados, e estão zerados até hoje. Não foram contabilizados, porque não foi julgado, ele não estava apto para concorrer à eleição. Então isso tem que ser falado, a verdade. Agora cabe juízo de valor ao eleitor. Ele encaminha o voto da melhor forma que ele acha, mas tem que ter consciência que no final do dia 2, por volta de 6 e pouco da tarde, como é tradição, será conhecido se os 2 candidatos do PSB e do PR se mantiverem nessa condição de indeferidos, não terão voto nenhum, vai estar zerado lá. Isso aí não é mentira. O Globo diz, a Justiça Eleitoral diz, e é, de fato, a realidade. Conceda a parte, vereador. Senhor presidente, senhor vereador assistente que nos assiste pela internet, é só para dizer aqui que, hora nenhuma, eu falei que o candidato do PSB não está com recurso. Ele não está condenado em definitivo. Já aconteceu o caso aqui, o prefeito Sabino ganhou as eleições com a mesma situação e está governando com liminar. A Laí é a mesma coisa, lá em Cabo Frio. E aqui, não sou eu que estou falando, não. Aqui está publicado no jornal O Globo. E eu não disse, hora nenhuma, que o candidato a prefeito do PSB não está com recurso. Nós sabemos. Está aqui, ó. Aqui. Os votos não serão zerados. Está aqui. Não sou eu que estou falando, não. Está aqui no jornal. Aqui. Então é mentira do jornal O Globo. Então é mentira do jornal O Globo. Entendeu? Essa que é a grande verdade. Está aqui. Agora, eu acho que tem que deixar o povo escolher. Não adianta ficar jogando. O povo já decidiu. Com todo o respeito que eu tenho a você, a questão do Boa Semente, eu acho que tem que publicar o que está certo, gente. Não adianta querer passar para a população que está mentindo. Não adianta. Eu acho que o Boa Semente tinha que dizer, olha, o candidato, eu acho que tem que ser assim, o candidato do 20, ele está para ser julgado, foi deferido aqui, igual o candidato a prefeito Paulo Dami, foi deferido aqui, o Ministério Público ele faz isso. Até mesmo se lá o TRE tivesse dado favorável a Paulo Dami, o próprio Ministério Público Eleitoral ia recorrer para Brasília. É isso que é a grande verdade, ia recorrer do mesmo jeito. E o para cá pode ser 5, pode ser 4, pode ser 6, é a mesma coisa. É igual o vereador aqui, o vereador que entra com 300, com 400, com 1.000, com 2.000, o voto é o mesmo. Eu vou encerrar. Então, essa é a grande verdade. Está aqui. Os votos não vão ser zerados. Está aqui, ó. Está aqui. Então, os votos vão ser válidos. E o candidato 20, com todo o respeito que eu tenho a ele, que eu não tenho nada contra, nem ele, nem o vice-prefeito, são meus amigos, nós estamos disputando. Depois do dia 2, nós temos que ser amigos, são pais de família, são pessoas de bem. Todos eles. Todos eles são pessoas de bem. Eu acho que o Boa Semente tinha que divulgar o que é certo. Ele ainda vai responder outra que eu quero ver como que o TRE vai votar. Porque ele perdeu prazo na questão da entrega da área depois da conversão, tem prazo. E outra pior ainda, que pegaram
o áudio e o fiscal do TRE estava junto da eleitoral, ele pedindo voto a funcionário. Está gravado. Vereador Kim, seu tempo está esgotado. Está gravado, que não pode pela legislação eleitoral. Essa é outra complicação. Isso que tem que publicar. Eu acho que tem que publicar o que é certo. Eu acho que tem que publicar mentira, não. Não está iguais. Sim, eu concordo com o vereador Eliezer. Eu concordo também. Já vou encerrar. Então fica aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa aí que eu me alonguei, vereador Eliezer. Nós sabemos que Vossa Excelência é um vereador que a gente tem o respeito, o carinho. Desculpa aí, me alonguei. Não, de forma nenhuma, vereador. Então, só para finalizar, dizer que o trecho que Vossa Excelência leu está correto. Só o trecho não se enquadra no candidato do PR e do PSB. Essa matéria, nesse trecho que Vossa Excelência deu, são para candidatos deferidos com recurso. Não se trata de candidato indeferido com recurso. É muito diferente a interpretação. Eu sou muito justo nas coisas que falo. Não, eu acho que a gente tem que falar algum alinhamento das questões. E isso é facilmente clássico de ser barrado. A própria matéria, quem quiser ler, em vários trechos, fala claramente a referência que eu estou dizendo aqui. O tratamento de votos zerados é para candidato indeferido com recurso, que pode concorrer sim. Se no final for consignado que ele está deferido, o voto passa a validar. Se não, vai ser zerado, como aconteceu em 2008. Então, com todo respeito a Vossa Excelência, não se trata aqui de posição pessoal, mas uma posição de entendimento do que a Justiça Eleitoral coloca essa confusão no eleitorado brasileiro. Porque, a meu ver, como o ministro Gilmar Mendes falou, para ser candidato tinha que estar apto antes das convenções, para que o eleitorado, tempo de Vossa Excelência está esgotado, não sofra com esse tipo de acusação durante a campanha eleitoral. Muito obrigado. Grande expediente. Vereador João Medeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, aos ouvintes da internet, a gente está vendo aqui as explanações tanto do vereador da base do governo, que apoia o candidato Fábio Kiffer, o vereador Eliezer, e aqui a palavra do vice-prefeito, Quinha, do candidato a vice-prefeito Quinha, dando a sua versão sobre o que de fato vai acontecer nas eleições do dia 2 de outubro. O que eu tiro disso tudo é que a população tem opção. Porque o que nós temos assistido no município de Casimiro de Abreu ou melhor, são grupos, tanto do governo, quanto do Paulo Dames, quanto do Wagner Inger, com acusações mútuas de que os votos serão validados quando o eleitor confirmar na urna. A interpretação ela é clara, existe sim, de fato, o que o Eliezer falou, eu ratifico, no meu entendimento. Hoje, 2 candidatos em Casimiro de Abreu. Se não houver o julgamento do recurso antes do dia 2 de outubro, antes das eleições, os votos não serão computados. Essa é a realidade, essa é a lei, porque esses 2 candidatos estão com registro de candidaturas indeferidas.
deferidas com recurso. Mas se essa decisão não for julgada até o dia 2 de outubro, o candidato Paulo Dames e o candidato Wagner Inger não terão os seus votos computados. Outra versão é mentira. A verdade é que também o candidato a prefeito do governo, o Fábio Kiffer, está deferido com o recurso e que pode também a qualquer momento haver um julgamento no TRE que o coloque na mesma situação dos candidatos Paulo Dames e do Wagner Inger. Ou seja, se for julgado antes do pleito, o Fábio Kiffer pode vir a se tornar indeferido pelo julgamento. Agora, povo, acorda. O povo de Casimiro tem mais 3 opções em Casimiro de Abreu, que sou eu, candidato pela Rede Sustentabilidade 18, que está deferido sem nenhuma restrição e que é diferente até dos outros candidatos, do professor Fabiano e do professor André Mentarrio, porque eu sou ocupante de cargo eletivo e já fui presidente desta casa. Já fui ordenador de despesa. E sou um candidato ficha limpa. Então, todos aqueles cidadãos de bem, de Casimiro de Abreu, que querem um governo responsável e ter a certeza de que o seu voto vai ter validade, vota em João Medeiros, 18. Porque aí não vai haver dúvida nenhuma. Os seus votos vão estar lá e vão ser respeitados com um governo com austeridade, com princípio e, acima de tudo, com lealdade a esse município. Então, o povo tem alternativas de votar em candidatos ficha limpa. Que o povo reconheça a importância disso. Porque Nossa Senhora está aqui, ó, no globo. A incerteza de uma eleição sob júdice. Isso é uma tristeza para o cenário político brasileiro. Primeiro, que eu vou falar a respeito da morosidade da justiça eleitoral, porque deveriam ser julgados todos esses processos antes do pleito, para que o povo pudesse ter a certeza que o seu voto seria contabilizado ou não, computado ou não. Mas a verdade é que o julgamento maior, sem dúvida, como falou o vice, vai ser nas urnas, no dia 2 de outubro. Eu quero acreditar que a sociedade de Casimiro de Abreu vai votar em candidato ficha limpa, como todo o Brasil, para o cenário político mudar definitivamente. Porque aí sim, se o povo começar a votar em candidatos ficha limpas, sem dúvida nenhuma, a política vai melhorar. Porque nós todos temos que entender o simples fato de um eleitor votar num candidato ficha suja, depois não tem direito de cobrar honestidade de político. Não tem. Se votou em ficha suja, vai cobrar honestidade de político? Então, pelo amor de Deus, está na hora de se tomar a decisão. Dia 2 de outubro,
Tem 3 candidatos em Casimiro de Abreu que não são citados, porque não tem poder econômico, não faz comício, não faz caminhadas, passeatas, mas 3 candidatos, ficha limpas. E eu estou me colocando à disposição do povo para que o seu voto seja computado, vereador, um minuto, vereador, e validado. João Medeiros, candidato a prefeito, Rede Sustentabilidade 18. Vamos aguardar a urna, o povo na urna, sozinho, definindo a história e o rumo que a gente quer para o nosso município. Torço para que seja voto consciente e que vote em candidato ficha limpa. Obrigado. Vereador Quinha, assumi aqui a primeira secretaria. Não teremos a ordem do dia. A gente poderia até emendar uma pena, né, mas daremos início à explicação pessoal. Gostaria que o vereador Eliezer, segundo secretário, organizasse a colocação de cada vereador para a explicação pessoal. Então, primeiro, o vereador Quinha. Vereador Quinha, então. Eu vou me retirar só para... Senhor presidente, senhores vereadores de assistência, eu vou até ser breve. Vou me retirar porque eu tenho um compromisso agora. Como teve a ordem do dia, então eu vou me retirar. Pedir desculpa aqui aos meus pares, à assistência, a quem nos assiste. Só quero pedir aqui à população que nos assiste, a vocês aqui presentes, que confirme no dia 2 do 40. Confirme. Confia, porque o nosso entendimento, o vereador João foi muito feliz quando ele disse, na questão do voto no dia 2, quem ganhar que vai vencer. Parabenizo o vereador João pela sua atitude, pela sua coragem, tem trabalho também, um vereador atuante, candidato a prefeito. Não estou com Vossa Excelência porque eu já tinha assumido o compromisso com o ex-prefeito Paulo Dames. Se não poderia caminhar com Vossa Excelência, para mim é um exemplo de político, de homem. É um político bom, que sempre se preocupou. Enfim, todos os candidatos. O próprio Wagner também, meu amigo, empresário, candidato. E vamos deixar o povo decidir. O Fabinho, eu já falei, o Adilson, meu amigo, o Naná, o André, enfim, todos os candidatos, o Menta Rio, Fabiano, todos os candidatos, são pessoas de bem. E dia 2 acaba tudo. Eu quero aqui conclamar ao povo do município de Casimiro de Abreu que escolha o melhor para governar Casimiro de Abreu. Então fica aqui o meu pedido e pedir desculpa aqui a meus pares. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Gostaria de convidar o vereador João a fazer parte da primeira secretaria no lugar do vereador Quinha. O vereador Eliezer Crispim com o uso da palavra. Senhor presidente, não quero cansar de ser repetitivo. Eu, com todo respeito ao vereador Quinha, com todo respeito aos demais candidatos, o Wagner, ao Paulinho, eu acho que tudo que foi falado aqui, que acontece no meio político brasileiro, é falha da legislação eleitoral, né? É absurdo que com a reforma ou a emenda política que foi feita no ano passado, que encurtou o período eleitoral, a mesma emenda não alterou dispositivos de viabilidade para as candidaturas. E absurdamente, há pouco mais de 2 meses para uma eleição, né, o sistema jurídico permite que candidaturas consideradas impróprias, segundo o rito da própria legislação, sejam corridas até a eleição.
E na rua cria essa confusão na cabeça do eleitor, né, o absurdo de saber se o candidato está apto ou não, se ganhar vai levar, se votar em candidato na proporcional, o vereador que eleito pode no outro dia acordar não eleito, porque isso vai afetar. Tem candidato a vereador disputando a eleição, que está com recurso, que se os votos dele, né, eu falo inclusive do Zé Alexandre, o caso do Zé Alexandre que está indeferido, os votos dele vão ser zerados, vai afetar no cálculo da distribuição das cadeiras dos vereadores eleitos. Se lá na frente ele for confirmado, afeta, e se for confirmada a anulação, vai afetar também. Então, um embaraço terrível, isso aconteceu inclusive na eleição de Silva Jardim, em 2012, e Rio das Ostras, no caso de vereador. E já aconteceu no estado do Rio, em vários municípios, onde candidatos a prefeito ganharam a eleição e não tomaram posse, porque a Justiça Eleitoral, depois de transitado e julgado em última instância, não reconheceu a candidatura do candidato a prefeito, que foi o mais votado, e em alguns casos, quando os votos não ultrapassaram mais de 50%, deu posse ao segundo colocado. E tem um caso que eu acho que foi Mendes, salvo engano, onde a eleição, inclusive, foi anulada, a eleição, né? Então eu, sinceramente, como casimirense, espero que isso não ocorra em Casimiro de Abreu, né? Porque em 2008, quando o candidato do PSC ganhou nas urnas, o segundo colocado teve seus votos zerados. E se ele tivesse ganho na urna, não teria tomado posse. Isso é um vexame para a cidade, porque isso vai para a mídia nacional. Infelizmente, o eleitor acaba sendo taxado, vira chacota, é taxado como burro, porque não fica atento às questões jurídicas. É uma estupidez do candidato que sabe desses riscos, mas expõe o seu grupo e o próprio eleitor, né, quando inclusive postula uma vaga do chefe do executivo, e isso vem a ocorrer depois, porque eu acho que isso não é gostar da cidade, muito pelo contrário, isso é apego ao poder, a sede do poder é tão grande que tenta atropelar tudo. Então eu, com todo respeito a todos os candidatos, espero sinceramente que isso não ocorra em Casimiro de Abreu, né, que o eleitor reflita sobre essa questão, né, de ter o seu voto encaminhado para uma candidatura que tenha viabilidade jurídica, que tenha viabilidade política para ser sustentada no dia 1º de janeiro, e que nós não tumultuemos mais ainda os problemas que o Estado do Rio e o município de Casimiro de Abreu vise. Porque, infelizmente, se essa eleição vier a ser anulada, isso vai ser um enrolo que deve entrar 2017 adentro, o prefeito que assumir vai ser interino, enfim, toda uma confusão, tudo que nós não precisamos, tumultuar mais o processo. E dizer também que, como o vereador Quinha falou, quem ganhar vai assumir, não é bem assim não, né? Com todo respeito aos outros candidatos, eu quero lembrar que um episódio no Rio de Janeiro, onde o Macaco Tião foi eleito, na eleição de 1988, salvo engano. Elegeram o Macaco Tião no Rio de Janeiro, e ele não tomou posse, né? Então não é por aí. Voto válido é voto válido. Se o voto for para um candidato, né, o Macaco Tião na época não era, ele era todo mundo sabe que ele era um mito no zoológico do Rio, mas o voto crítico do eleitor naquela época, que o voto era ainda de cédula de papel, votaram no Macaco Tião. O Macaco Tião não era candidato. Então anulou o voto. Então eu acho que voto é coisa séria. Se o eleitor optar por votar num candidato que está correndo o risco de depois de transitado e julgado for anulado a sua candidatura, que ele faça com esse nível de consciência.
para depois não dizer que está arrependido de ter perdido o voto. Mas se refletir melhor, escolha dentre os candidatos que estão deferidos, porque os candidatos deferidos, certamente, no dia 2 de outubro, ao final da eleição, às 6 da tarde, por volta de 6 da tarde, vai lá ver que o seu voto vai aparecer lá na urna. Agora, volto a dizer, para encerrar minha fala, se o voto foi direcionado a um candidato indeferido, matéria do Globo, matéria constitucional do Tribunal Superior Eleitoral, entendimento do TRE, se votar em candidato indeferido, no dia 2 de outubro, esse voto vai aparecer zerado. O candidato não vai aparecer voto nenhum, porque isso é contabilizado em separado e só depois da decisão final. E é isso que eu falo. Depois do jogo jogado, a bom senso, a conveniência da justiça eleitoral é que se vai decidir se o jogo valeu. Mas num Brasil que passou por Lava Jato, num Brasil que há 2 anos cassou o presidente da República, num Brasil que cassou o presidente da Câmara, num Brasil que hoje colocou um ex-presidente na aquisição de investigado, num Brasil que colocou e coloca ex-ministro ou ministro na cadeia. É um Brasil que está com a cara mudada. Então essa história que 6-0 no Rio vai ser fácil, que vai ser mole tirar em Brasília, é falácia, é história. Foram 6 votos contra o candidato do PSB, proferido por desembargadores, ou seja, juízes com qualificação rica em qualificação, ou seja, tem muito entendimento, são professores, doutores, em que entenderam que, no caso da candidatura do PSB, não merecia seguir, e por isso foram 6 votos para o indeferimento. Mas cabe ao candidato recorrer ao TSE. Mas vamos ser pé no chão, dizer que vai resolver em Brasília, como ouvi aqui de candidatos a vereador do PSB, que estava resolvido do Rio, não é bem assim. Então, eu acho que o Brasil está mudando, isso é o momento também do eleitor refletir sobre isso. Muito obrigado e um bom dia a todos. Vereador João Medeiros. Senhor presidente, senhores vereadores da assistência, mais uma sessão ordinária sem quórum. Isso sim é uma vergonha para o município de Casimiro de Abreu, né? Se esta Câmara, o Poder Legislativo, volto a ratificar as minhas palavras, tivessem votado uma emenda à lei orgânica para descontar do salário do vereador as suas ausências nessa sessão sem justificativa, eu tenho certeza que isso não estaria acontecendo. Coloquei esta emenda à lei orgânica aqui para ser votada nesta casa e foi rejeitada. São outros assuntos que devem ser considerados, porque o povo não quer mais isso. O povo que elege o político, o representante do Poder Legislativo, o quer aqui, discutindo, elaborando leis, trazendo melhorias para o desenvolvimento do município. E eu fiz. Durante todos esses mandatos, meus 4 mandatos de vereador, eu desafio a qualquer político aqui em Casimiro de Abreu a dizer que chega até a 20% de indicações, de projetos de leis e de leis aprovadas nesta casa. Eu desafio que alguém tenha conduzido aqui de forma tão respeitosa com o eleitor do que João Medeiros. Eu falo com toda clareza a vocês, sempre procurei respeitar o voto do eleitor e estar presente praticamente em todas as sessões da Câmara aqui neste plenário. Porque quando eu me elegi,
Eu tenho certeza que todas as pessoas que acompanham aqui nesta casa podem confirmar esse meu compromisso de estar sempre presente aqui nesta casa, trazendo propostas para o povo de Casimiro de Abreu. Em cima disso, eu peço um reconhecimento. Porque quem trabalha merece ser reconhecido. Principalmente aquele político que conduz a sua política de maneira equilibrada, justa, preservando acima de tudo o interesse coletivo. Eu quero dizer que a eleição está se aproximando. No dia 2 de outubro, você, eleitorado de Casimiro de Abreu, vai definir o futuro do município de Casimiro de Abreu e vai escolher o seu representante para o cargo de prefeito. Venho aqui pedir ao povo de Casimiro esta oportunidade, porque como presidente da Câmara, ordenador de despesa, fui um excelente presidente desta casa. As minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas sem ressalvas. Pude, como presidente desta casa, conceder abonos consideráveis aos servidores do Poder Legislativo, aumento de salário em ganho real aos servidores do Poder Legislativo em cerca de 50%. Concedi plano odontológico para os servidores do Poder Legislativo. Concedi o vale transporte para aquele servidor que mora num distrito e reside, que trabalha em outro. Ele tem o benefício do vale transporte. E vários outros benefícios. E ainda, criei os CACs, os Centros de Apoio Câmara-Comunidade, em todos os distritos, gerando cerca de 28 empregos diretos. Cargos estes que foram ocupados e não foram cargos fantasmas. Todos trabalharam. E mesmo assim, gerando tudo isso, devolvi dinheiro no final do meu mandato à prefeitura. Isso demonstra a gestão, a capacidade administrativa que tenho e que posso conduzir, sim, o rumo do desenvolvimento e gerar oportunidades para o povo de Casimiro de Abreu. Como vereador, fui até onde eu podia ir para trazer um centro universitário, tecnológico e empresarial para esta cidade, para gerar oportunidade, desenvolvimento e emprego para as pessoas. Consegui ir até onde podia. Consegui fazer com que o prefeito assinasse um protocolo de intenção para trazer uma universidade pública para este município, a UENF. Aonde eu pude ir, eu estava lá. Então, eu me considero apto a assumir o cargo maior, o cargo de prefeito desta cidade. E gostaria de solicitar à população de Casimiro de Abreu e falar aqui para o povo de Casimiro de Abreu: acorda. Acorda, povo. Porque na hora de definir e votar, vote em ficha limpa. Vote em ficha limpa, não em ficha suja. Porque depois não adianta ficar reclamando da vida durante 4 anos. Porque se você vota no político ficha suja, você
está sendo cúmplice de uma política perversa, covarde e que não gera oportunidade para a sociedade. A concluir, vereador. Claro, senhor presidente, quero dizer aqui que 2 de outubro, vote João Medeiros, Rede Sustentabilidade, número 18. Ficha limpa. Muito obrigado. Não tendo mais nenhum vereador fazer uso da palavra, antes de terminar, eu gostaria de mencionar o nosso trabalho, né? O vereador João falou que desafio, eu não tenho tantos mandatos como o vereador João, tenho só um, mas tenho orgulho de dizer que sou um dos vereadores que mais tem projeto de lei aprovado nessa casa. Um dos mais que tem projeto de lei aprovado nessa casa. Peguei todo o histórico das minhas indicações, o nosso mandato passou por todos os bairros e todos os distritos de Casimiro de Abreu, indicando obra, melhoria. Temos indicações de várias criações de programa para poder incentivar a economia no município de Casimiro de Abreu, né? Eu vou destacar aqui 2, que é o incentivo da pesca amadora em Barra de São João, que traz turistas de qualidade, que são os galpões de incubadoras de incentivo ao profissional autônomo escrito no meio, o microempreendedor individual. Nenhum deles foram abraçados, né, infelizmente. Temos também um projeto nosso que foi a criação da AGCC, as agências de correio comunitário, né? Em cada bairro teria uma agência de correio comunitário. Infelizmente também não foi abraçado, e entre outros. Eu me orgulho desse mandato, porque fizemos por onde andamos, e por isso eu também deixo aqui um pedido no dia 2 de outubro, o voto para a reeleição do vereador Dino Miranda. Não tendo mais ninguém a fazer uso da palavra, agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada a sessão ordinária do dia de hoje.